Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder acolher a cada um de vocês aqui nesse nosso canal do YouTube, para juntos, então, deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus. Chegamos hoje, nesta terça-feira, dentro da 10ª semana do Tempo Comum, nesse dia 12 de junho de 2018, hoje, Dia dos Namorados. Queremos também rezar, pedir ao Senhor que ajude cada um dos namorados e namoradas a poder então viver o amor na sua essência, que tem fonte e origem em Deus, na entrega, na doação, um para com o outro. E cresçam nessa caminhada rumo ao sacramento do matrimônio. E diante desse dia tão feliz em que o amor emana e está no ar, nós somos convidados então a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder seu sabor, com que salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e é com grande alegria então que nós nos aproximamos da Palavra de Deus para poder deixar-nos iluminar por ela. Deus é luz, a luz que veio ao mundo para poder dissipar as trevas. E quando nós nos abrimos à ação dessa luz, deixamos que ela também ilumine a nossa vida, poderemos refletir essa luz para que ela possa então ali alcançar e também dissipar as trevas que se fazem presente nos lugares onde quer que nós passamos. E assim poderemos então dar testemunho do Senhor. Poderemos ser sinal da sua presença. Poderemos viver aquilo que o Evangelho de hoje nos propõe como sal da terra e luz do mundo. E interessante essa comparação, Jesus, por quê? O sal, ele então, antigamente, ele tinha o caráter de que, além de dar sabor à comida, ele também servia para conservar. Tanto que, alguns anos atrás, aí, antes da geladeira, que ainda não existia, as pessoas então salgavam os alimentos para poder conservá-lo. E olha só que interessante para nós esse dado. Se a palavra de Deus, ela então é luz, e nós somos convidados a poder então fazer com que essa luz irradie, brilhe, acolhendo e vivendo essa palavra, ora, também essa palavra quer nos ajudar a poder então dar sabor ao mundo. Ao contrário daquilo que as ideologias de hoje nos propõem, ou muitas delas tentam nos impor, a palavra de Deus ela dá sabor. E ainda mais, ela faz conservar todos os valores que nós herdamos dos nossos antepassados e que infelizmente nos dias de hoje estão se perdendo. Quer um exemplo simples para nós compreendermos? A questão da bênção. Quantas pessoas no dia de hoje pedem bênção para o seu pai, bênção para a sua mãe, bênção para o seu tio, tia, padrinho, madrinha. Isso é um exemplo bem simples para nós. Antigamente isso era comum. Nós pedimos a bênção para os nossos pais, porque eles são dispensadores da bênção de Deus. Ora, e a bênção de Deus, ela então fecunda a nossa vida e nos ajuda a poder então superar todas as situações adversas na nossa vida, porque essa bênção é a presença de Deus que quer então ali nos agraciar, nos ajudar então a poder experienciar a sua presença caminhando ao nosso lado. E infelizmente estão se perdendo esses valores. E tantos outros, por exemplo,
nos dias de hoje, a questão da mesa. Quantas famílias se sentam na mesa para poder se alimentar? Hoje, infelizmente, cada um vai na frente da sua televisão, do seu computador, ou quando não, ficam com o prato na mesa e o celular na mão, mexendo, conversando com outras pessoas, interagindo com outras pessoas. E ali já não se dialoga, um já não participa da vida do outro. Estão se perdendo esses valores. E ser cristão é fazer com que esses valores, ora, não são valores efêmeros, são valores que, de fato, nos ajudam, edificam nossa família, edificam a nossa vida. Então não podemos desprezar essa riqueza, porque, infelizmente, nossas famílias estão se perdendo diante da história. E nós, enquanto cristãos, somos chamados a conservar também esses valores. E não somente esses valores éticos, morais. Hoje, cada um faz o que quer, do jeito que quer. Então é preciso conservar os valores para que nós, então, não nos percamos diante dessa sociedade a qual nós estamos inseridos. Mas que nós possamos, então, ser luz. E assim, então, nós podemos lembrar, quando acontece uma queda de energia na nossa casa, seja por qual for o motivo, logo nós procuramos uma vela para poder acender, ou hoje em dia, né, os celulares com a lanterna nos ajudam nesse sentido. Mas por que nós precisamos da luz? Ora, para poder então caminhar, não cair no buraco, não esbarrar nos objetos e nos machucar, levar uma topada de dedo, já pensou como dói? Então a luz, ela quer nos apontar, ajudar a enxergar onde nós estamos caminhando. E a palavra de Deus é essa luz, que nos ajuda a caminhar sempre em caminhos seguros, nos afastando, nos livrando dos atalhos, dos buracos que o mundo nos oferece. E muitos deles nos levam, se nós porventura cairmos nele, podemos machucar, nos ferir muito. Então é preciso deixar-se iluminar pela luz que emana da palavra de Deus. Como o salmista nos diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Salmo 118. Vamos então ver o que nos diz a primeira leitura de hoje. Sendo o sal da terra, sendo luz do mundo, as pessoas poderão então ver esse Deus que vive através do nosso testemunho. E a primeira leitura de hoje nos narra então a história do profeta Elias. Elias que então está vivenciando aquela época falta de chuva. Por quê? A rainha Jezabel havia então instaurado no reino de Jerusalém o culto a Baal, dizendo que Baal é o Deus da chuva, da fecundidade. Então Elias, ele que vem em nome do Senhor, ele vai dizer que durante 3 anos não haveria de cair chuva naquela região. Então esse é o contexto a qual a primeira leitura de hoje está inserido. E diante disso, então, Elias vai para Sarepta. Deus então envia ele para Sarepta para poder então visitar uma viúva. E é interessante porque Elias deixa-se conduzir pela palavra de Deus, deixa-se conduzir pela vontade do Senhor. E ali então ele vai até Sarepta, chega lá e encontra a viúva, a qual o Senhor havia lhe falado, lhe enviado. E ele então pede um copo d'água para a viúva. E aí, quando a viúva está indo para buscar água, ele também lhe pede o pão. A viúva então, olhando para trás, vai dizer para ele, olha meu senhor, eu tenho apenas ali um restinho de farinha e azeite que eu guardei para mim cozinhar e fazer ali um pão para mim e para o meu filho, e depois disso esperar a morte chegar. Mas Elias vai dizer para ela, em nome do Senhor, Deus de Israel, não lhe faltará farinha no seu pote e muito menos azeite no seu jarro. E aquela pobre viúva, ela creu na palavra do profeta Elias. E preparou ali então o pão onde se alimentaram e jamais veio a faltar tanto a farinha quanto o azeite para aquela viúva. Então, meus queridos amados irmãos, o que esse texto nos ensina? Que
aqueles tidos como pagãos, ou seja, aquelas pessoas que não creem, ou muitas vezes têm outro tipo de crença, estão mais abertos ao anúncio da palavra, e acolhem essa palavra, creem nessa palavra, e podem também experienciar as maravilhas de Deus. Aqui nessa leitura já se faz menção à salvação universal para todos os povos. Então, meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus é para todos nós, até mesmo para aquelas pessoas que estão ali gastando a sua vida nas drogas, no álcool, se prostituindo. É para todos. E quem somos nós para poder então dizer quem merece ou não merece acolher essa palavra? Precisamos anunciar e deixar que Deus então possa preparar o coração de cada um para acolher a palavra. E no momento oportuno, ele poderá então ali se render ao amor desse Deus que nos conquista, cativa a cada um de nós. Para que assim possamos, como o salmista de hoje nos convida, sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. E esse é o desejo de Deus, mas ele conta com a minha, com a sua colaboração. Portanto, meus queridos amados irmãos, que possamos nos abrir a esse chamado de Deus, que nos envia em missão, como enviou o profeta Elias, lá para Sarepta, uma terra pagã, que nós possamos também acolher o envio de Deus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, vivendo essa palavra, sendo o sinal do seu amor, da sua misericórdia. Nesse mundo egoísta, hedonista e tantos outros istas, nós somos chamados a fazer a diferença, deixando que a luz de Cristo possa se propagar diante das nações. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude nessa nossa missão e que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, para que jamais deixemos desanimar diante dos fracassos, das incertezas, diante das nossas misérias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agradeço a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha a cada vídeo nesse nosso canal, nos ajuda divulgando esse canal. Muito obrigado a você. Que Deus possa acumulá-lo cada vez mais de bênçãos e graças nessa missão de evangelizar que você assume comigo através desse nosso canal. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, peço encarecidamente a você que clique aqui embaixo em inscrever-se, é fácil, e você então ali pode nos acompanhar, receber também as notificações se você ativar o sininho. Ative aí o sininho, você recebe as notificações dos vídeos que eu vou postando aqui a cada dia durante a semana. E ajude-nos divulgando, compartilhando, vamos fazer com que a boa nova do Reino de Deus possa alcançar os corações de tantos irmãos que se encontram em meias trevas. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.